Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, olha a cola aqui embaixo, estante espírita, nossa sugestão para sua pré-estante protestante, embrião de estante, vontade de ter uma estante que está só esperando para ser montada, estante que está a caminho, né? Caixas organizadoras, rack da sala, mesa da sala, sofá da sala, revisteiro, em cima da cama, ao lado da cama, na mesinha de cabeceira, bolso, bolsa, pasta, mala de viagem, necessaire, está valendo. E o livro de hoje é muito interessante. Espiritismo e ecologia. E aí, eles falam assim, ecologia tem a ver com o espiritismo? Só tem. A gente não está aqui para trabalhar para Deus, ninguém vem aqui para passear, né? Vem aqui para acertar as contas dos boletos espirituais, né? Ter os objetivos da encarnação. A gente tem que trabalhar também no nosso entorno. E aí? E aí, vocês sabiam que existe os tipos de ecologia que existem? Do Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais. A definição de ecologia: ciência que estuda a dinâmica dos ecossistemas, ou seja, os processos e as interações de todos os seres vivos entre si, nosco, os bichinhos, e nós com os bichinhos tudo, e destes com os aspectos morfológicos, forma, químicos e físicos do ambiente, incluindo os humanos, que interferem e interagem com os sistemas naturais do planeta e está dando do jeito que está, né? A coisa está complicada. O mar está subindo mais e mais e mais. Por causa do quê? Aquecimento global. Mas essa coisa não acabou ainda não? Não resolveram não? Não. E tem mais um detalhezinho. Nas profundezas lá do gelo, os polos, existem vírus congelados. A gente não tem vacina, remédio para eles, não. Se eles aparecerem, pois é. É o estudo do funcionamento do sistema natural como um todo e das relações de todos os organismos vivendo no seu interior. Aí existe a ecologia animal, as relações entre os animais e o ambiente, a ecologia cultural, como a gente, como quanto sociedades, nos adaptamos ao nosso ambiente, ecologia de sistemas, estudo das estruturas ecológicas, né? Como é que eles funcionam, como é que é a troca de energia e matéria, também conhecido como ecossistema.
Ecologia da restauração, estudo da recomposição de comunidades e ecossistemas. E aí vai alterar as paisagens e tal, mas sob o olhar ecológico. Ecologia energética, a transformação de energia dentro de uma comunidade ou ecossistema. Ecologia evolutiva, ciência integrada da evolução, genética, adaptação e ecologia, como é a estrutura e funcionamento dos organismos, das comunidades, ecossistemas, dentro da teoria da evolução. Ecologia humana considera as relações de indivíduos e de comunidades humanas com seu ambiente particular, no nível fisiográfico, ou seja, aqui, onde é que eu estou situado, geograficamente falando, ecológico e social. Né? Ecologia profunda. Aí são meio radicais, porque acham que minoria do fim do século XX, mas contém questões importantes para o conhecimento de sustentabilidade e prega que todos os seres vivos têm igual direito à vida e valor de existência, e tem a ecologia vegetal, as relações entre os vegetais e o ambiente, ou entre as diferentes espécies de comunidade de plantas, sem referência ao ambiente. Só para começar os trabalhos. Por quê? André Trigueiro todo mundo conhece, né? Pois é. E aí, são 26 capítulos, a minha edição é de 2009. 2009, tá? É a 4ª edição. Para que acontece? Ah, mas 2009. E ainda é atual? Está de acordo com o que a gente está vivendo? Uhum. Até mesmo coisas que a gente não soube, que foram discutidas, onde como foram discutidas, porque, né, a gente pensava, será que não dá? O que a gente tem que fazer? Ó, sustentabilidade como valor espiritual. Um dos capítulos. Né? Olha, 182 páginas, gente, fininho, tá? Fininho, letra boa de ler. Então, o espiritismo em frase de efeito, sinais de alerta, espiritismo e ecologia, ponto de ligação que existe. Século XIX, Kardec e Haeckel, ciência espírita, ciência ecológica, e por aí vai. O planeta está dentro de nós, lei de destruição, poluição e psicosfera, mídia, criança e futuro, o consumo segundo o espiritismo, ecologia na obra de Chico Xavier, mensagem inédita de Emmanuel. Deixa eu ver isso aqui, gente. Cadê a página 107 que estava aqui? Muito legal. Se der tempo, eu leio ela hoje para vocês. Deixa eu marcar aqui. Então, sou ecochato e biodesagradável. E um pequeno dicionário ambiental, justamente de onde eu tirei, né, as definições de ecologia. Mas tem muito mais coisa aqui, gente. 140 verbetes. Tudo aqui. O que é sistema agroflorestal? O nosso velho conhecido aquecimento global, biodiversidade, Carta da Terra, que é a Carta da Terra, que é um documento, né? Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, Conferência de Estocolmo, a de Joanesburgo, Viena, ecologia, ecossistema, efeito estufa, energia limpa, solar, renovável. Olha, usina de reciclagem, o que é um zoneamento ecológico econômico, cadeia alimentar,
o que é um alimento transgênico, e por aí vai. Muitas coisas interessantes. E quem conhece o André Trigueiro sabe que ele é alguém que é muito interessante de se ouvir, que a forma como ele coloca as coisas é muito legal. E na introdução, sim, eu esqueci de fazer 2 perguntas básicas para vocês. Como você está se sentindo hoje? E se a água está por aí? E nem fiz a prece, partiu direto o livro. Ainda dá tempo. Vamos, então, parar um pouquinho para fazer a prece que a gente não fez. Graças a Deus, gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que você nos deu ao montar esse planeta de acordo com as ordens divinas. E gratidão a Deus por todas as oportunidades que nós temos de colaborar na manutenção desse planeta que é tão importante para a nossa evolução. Gratidão, Mãe Maria, pelo seu acolhimento de sempre. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Lá vai o sinal. O Senhor. Pronto, voltou. O sinal desde cedo está ruim. Acho que por isso que eu também não. O meu Wi-Fi aqui não funciona direito. Pulei prece, pulei as perguntas, mas agora a prece foi feita, as perguntas também. Vamos voltando para cá. Introdução. Este livro resume as ideias básicas que venho apresentando em palestras e seminários organizados em casas espíritas, onde os assuntos ecológicos passaram a demandar mais atenção de uns tempos para cá. A oportunidade de pesquisar o que o espiritismo e a ecologia têm em comum surgiu no ano de 2004, quando Luiz Antônio Mileco, saudoso orador, escritor, médium e ex-presidente da Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille, SPLEB, me ligou para fazer um convite. Mileco ouvira-me falar sobre assuntos ambientais na Rádio CBN e, sabendo que eu era espírita, pediu-me que realizasse uma palestra na SPLEB sobre o tema Ecologia e Paz. Aceitei prontamente o convite, honrado por vir de quem veio. Mileco é gente finíssima, sem me dar conta do enorme desafio que eu assumiria a partir de então. Paz era um assunto recorrente em palestras públicas nos centros espíritas, que venho frequentando desde 1987. Ecologia, não. Confirmei minha suposição consultando dirigentes de casas espíritas e checando algumas listagens de temas para palestras públicas nessas instituições. Na casa que eu era adesa, que é a Congregação Espírita Francisco de Paulo, o Trigueiro foi lá fazer palestra. Ele é muito cheio de fino. Confirmei minha suposição, e checando algumas listagens de temas para palestras públicas nessas instituições. Pude constatar que, na maioria absoluta dos casos, os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes, quando muito eram citados no decorrer de uma palestra que tinha como mote principal outro assunto. Como isso estaria acontecendo se experimentamos a maior crise ambiental da história da humanidade, que está se arrastando até hoje? Como poderia o espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante? E urgente, com a devida clareza e objetividade. Alguém poderá dizer que essa crise não existia no século XIX, quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Ainda que isso fosse verdade, abordaremos esse assunto mais adiante. Então, está aqui no livro, não vou dar spoiler, não.
Não foi o próprio codificador quem afirmou que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade? Né? Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que nos fala sobre a fé. Se a ciência em algum momento contradisser alguma premissa do Espiritismo, não cabe ao espírita rever esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência? Abre-se espaço, portanto, para a atualização dos conhecimentos e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários, a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca. O curioso é que, mesmo no século XIX, quando não se falava ainda em crise ambiental em escala planetária e os recursos naturais ainda pareciam infinitos, embora os efeitos colaterais da Revolução Industrial e a urbanização caótica e acelerada já se manifestassem em cidades como Londres e Paris, a doutrina espírita oferecia preciosos subsídios para a compreensão desses problemas, que só eclodiriam mais tarde, pelo menos 100 anos depois. Portanto, não me parece que o Espiritismo não tenha se manifestado sobre esse assunto. A hipótese mais provável é a de que não estaríamos entendendo com a devida clareza certas informações transmitidas pela espiritualidade há mais de 150 anos a respeito dessas questões que estão se agravando em níveis jamais imaginados no alvorecer do século XXI. E eu picho mais, né? Continua, estamos no pleno século XXI e a coisa está complicadíssima. Eu tenho visto vídeos de casas à beira de rio, chuvas intensas, o rio transborda, vai a casa embora. E as pessoas apavoradas vendo uma casa inteirinha sendo levada pela correnteza. A pessoa perde tudo de uma hora para outra. E no capítulo 2, o Espiritismo em frases de efeito. Voltemos à palestra da SPLEP. Dias antes do compromisso assumido com Mileco, ainda entretido com a ausência dos assuntos ambientais em tantas casas espíritas, lembrei-me de que uma das razões para tudo isso estar acontecendo poderia ser encontrada em algumas das frases que usamos para expressar a nossa fé. Os espíritas, assim como os seguidores de outras doutrinas ou religiões, afirmam suas crenças por meio de frases curtas, que emprestam sentido às suas convicções. Essas frases alimentam a nossa fé pelas ideias que encerram. Entre aspas, o acaso não existe. É uma delas. Toda vez que dizemos, abre aspas, o acaso não existe, fecha aspas, reafirmamos nossa confiança em Deus na, abre aspas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fecha aspas. Na providência divina ou na ordem estabelecida em meio ao caos. Pois bem, há pelo menos duas frases repetidas com frequência no movimento espírita que poderiam explicar esse distanciamento dos assuntos ecológicos. Ao compartilhá-las aqui, não guardo nenhuma pretensão de estar dizendo uma verdade absoluta. São apenas elementos de reflexão que podem auxiliar a compreensão do problema. Uma dessas frases é a seguinte: a verdadeira vida é a vida espiritual. Concordamos inteiramente. Para o espírita, faz sentido acreditar que a verdadeira vida é a vida espiritual. É forçoso admitir, porém, que muitos de nós usamos esta frase para legitimar o desinteresse, a desatenção, o completo desapego dos assuntos terrenos. Este é um assunto delicado, sobre o qual há certa confusão. É preciso reconhecer que a vida espiritual não começa no exato instante da desencarnação. Somos espíritos encarnados, portanto, experimentamos desde já a vida espiritual, embora com restrições,
dadas as limitações impostas pelo corpo físico, e precisamos nos lembrar sempre de que somos espíritos animando corpos, e não corpos animando espíritos. Yes, André. Boa. Ah, porque o meu espírito, tira esse meu daí. Ah, porque meu espírito está cansado. Você está cansado espiritualmente. Eu, espírito, estou cansado espiritualmente. Eu, espírito, estou confuso. Eu, espírito, preciso fazer a reforma íntima. Não é o meu espírito que precisa, não. Porque é o corpo que está dizendo, ó, é como se o corpo estivesse dizendo para o espírito assim, aí, espírito, vai fazer alguma coisa de útil na vida? E não é assim. O que é um corpo físico? São 70 trilhões de células sem o espírito. Nem sobrevive. Há que se reconhecer também que o, entre aspas, horário nobre de nossa existência é aqui e agora, já que as escolhas que fizermos a cada instante definirão a qualidade de nossa vida espiritual. Esse vai e vem assim da tela é o sinal que está pulando aqui feito pipoca. Está uma festa isso aqui. Vamos lá. Então, já que as escolhas que fizermos a cada instante definirão a qualidade de nossa vida espiritual. Uma vez encarnados, é evidente que devemos ter alguma preocupação com a matéria, nosso corpo, nosso planeta, enquanto aqui estivermos. Sem exageros, sem ilusões, pois que nada disso nos pertence, e daqui só levaremos, abre aspas, o que as traças e a ferrugem não consomem, e os ladrões não furtam nem roubam. Fecha aspas, como asseverou Jesus. Mas reconhecendo que faz parte do nosso aprendizado espiritual nos relacionarmos de forma saudável, inteligente e responsável com os assuntos da matéria, consagrando parte do nosso tempo à manutenção do corpo e do planeta que nos acolhe. Estou aqui de passagem. É outra frase bastante repetida. Com ela, afirma-se a impermanência, a transitoriedade de todas as coisas, o eterno devir preconizado pelos filósofos gregos, a realidade física inexorável do universo, onde nada é, tudo está. Dependendo da forma como se diz, muitos daqueles que repetem a frase "eu estou aqui de passagem" podem estar reforçando o estoque de desapreço e desinteresse pelos assuntos do aqui e do agora. Por que vou me preocupar com o aquecimento global se em breve não estarei mais aqui? Por que economizar água e energia se estarei desencarnando em alguns anos? Ou desencarnado em alguns anos? Se deixarmos um legado material e espiritual no planeta, onde poderemos eventualmente reencarnar, é evidente que, mesmo de passagem, devemos nos preocupar com os nossos rastros. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à pátria espiritual. Cabe a nós identificar quais ações podemos fazer e de que jeito para tornar este mundo um lugar melhor e mais justo. Portanto, mesmo de passagem, há que se cuidar melhor do mundo onde estagiamos em nossa jornada evolutiva. Deixa eu ver com um trechinho do capítulo. Quer ver?
Espiritismo e ecologia. E aí, André nos refere ao livro propriamente dito. O principal objetivo deste livro é demonstrar, com todas as limitações de que somos portadores, para uma análise mais minuciosa e profunda deste tema, que espiritismo e ecologia são ciências afins, sinérgicas, e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. É justamente essa visão sistêmica da realidade que nos oferece amplas condições de navegabilidade num mar revolto em que o analfabetismo ambiental vem causando grandes estragos. Gente, eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando. Quem é aqui do Rio de Janeiro já ouviu falar de Irajá, que recentemente deu 54 graus. É muito prédio, gente. Muito. Tá? Do local que eu trabalhava, pouquíssimas árvores. E eu acabei do trabalho, estou voltando para casa para pegar meu ônibus, aí vejo uma senhora molhando o asfalto para refrescar. É muito feliz o pensamento de autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. Não há dúvida de que a Terra atravessa um turbulento período de transformação, após o que, segundo os espíritas, deverá surgir um novo mundo classificado como de regeneração, onde só aqueles que souberem respeitar e seguir certos princípios éticos terão a condição de permanecer. Estejamos prontos para o que vier, reconhecendo a bênção da encarnação nesses tempos difíceis, especialmente quando nos encontramos aptos para o trabalho intenso e urgente em favor da vida. Faltam 4 minutinhos, dá para mais 2 coisinhas. Quando no capítulo... Ecologia na obra de Chico Xavier. Muito bom. Ideal espírita. Eu cito o Ideal Espírita de André Luiz, que toca em ecologia. No programa Pinga Fogo, que existe no YouTube, né? Para ver, fala sobre ecologia. Chico reaproveitando o papel que havia psicografado a lápis. As roseiras de Chico Xavier. Os cachorros de Chico Xavier. E diz assim André Trigueiro: o grande médium brasileiro inspirava-se na natureza para expressar lições de sabedoria e amor. Não me sinto insubstituível. Não passo de grama que cresce no chão. Quando a grama morre, nasce outra em seu lugar. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. Certa vez, ao se esquivar mais uma vez de elogios que lhe eram dirigidos, Chico respondeu da seguinte maneira: não me elogie assim, é desconcertante. Não passo de um verme no mundo. No mesmo instante, ouviu a voz de Emmanuel: não insulte o verme. Ele funciona ativo, na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão. E daí adiante, Chico preferiu se definir de vez em quando como subverme. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece?
Partiu pressa, que eu tenho 1 minuto. Gratidão, Senhor Jesus, por ter criado, pensando em todas as nossas necessidades, esse planeta maravilhoso, tão bonito, com tudo que nós precisamos. Infelizmente, Senhor, nós usamos muito pouco a lei de conservação, usamos mal a lei de destruição, mas estamos aprendendo, a duras penas, mas estamos aprendendo. E algum dia seremos também como o verme, seremos úteis na economia divina. Que o seu amor nos sustente até conseguirmos chegar a esse estágio e além. Gratidão a Maria que nos envolve e nos acolhe sempre. Flor de Deus que deu à luz ao menino. Gratidão e que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar e continuar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quarta-feira com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.